Informática, internet e tecnologia é o Hardsoft que está de volta, e para participar do programa e interagir com a gente é só passar lá no nosso site. O endereço é o www.hstv.com.br. E que tal um game para se divertir? Chegou a hora do Game da Semana com o Anderson Cardoso. Tudo bem, Cardozinho? Tudo bem. Mais uma semana, mais um game. Hoje a gente vai apresentar aí o Freedom Force versus Third Reich. Um jogo ali que é... Tá faceiro hoje, né? Lá da Segunda Guerra Mundial, um negócio assim... Ele tá conseguindo uns títulos aí bem diferentes. Vamos lá. Em Freedom Force, você terá que voltar ao passado para impedir que o vilão Blitzkrieg mude o rumo da história e conquiste a vitória do eixo na Segunda Guerra Mundial. Ao contrário da edição anterior, a Irrational Games deu ênfase total à inteligência artificial e ao visual dos personagens. O game traz os personagens clássicos do original e adiciona uma série de novos heróis e vilões. Ao contrário da edição anterior, esses novos protagonistas não dependem da misteriosa energia X alienígena, normalmente empregando poderes místicos ou tecnologia de ponta para lutar contra o crime. Seguindo os passos do original, cada um deles terá uma pequena introdução não interativa no estilo de história em quadrinhos para contar a sua origem. Nesta continuação foram corrigidas muitas falhas do game original, melhorando a inteligência artificial dos heróis, adicionando poderes que não exigem energia X e um novo visual mais detalhado. A modalidade multiplayer também foi remodelada e ganha novas variedades. Retornando ao tema, um grupo de pessoas comuns, honestas e patriotas vive normalmente no ano de 1969, mas um estranho raio roxo cai dos céus conferindo superpoderes a todos que têm contato com ele. É o Energy X, a energia X. Porém, nem todos usam seus poderes para o bem. Para salvar a cidade, os heróis se unem formando a Freedom Force, a Força da Liberdade. Freedom Force é inspirado nas histórias em quadrinhos da época de ouro e prata e faz isso com maestria. Os produtores resolveram brincar com os super-heróis dando poderes estranhos e histórias ingênuas, como eram os quadrinhos da época. Os heróis retratam com perfeição as histórias em quadrinhos dos anos 60 e 70, onde a Guerra Fria imperava. Por isso, os heróis lutam contra vilões comunistas, mas tudo bem caricaturado e divertido. Em Third Reich, uma nova leva de inimigos surge para desafiar Freedom Force. O passado foi mudado e a Alemanha ganhou a guerra. Nossos heróis devem descobrir como o passado foi alterado e reverter o efeito. A história em Freedom Force é dividida em missões e em cada uma o jogador pode levar 4 heróis. Em algumas missões o jogador é obrigado a usar certos heróis, já que eles são importantes para completá-la, mas a variedade é grande. Por isso, todos do elenco participam de alguma missão de Freedom Force. O jogo também é dividido em sagas, igual uma revista em quadrinhos. Third Reich tem 3 sagas diferentes, sendo a luta contra os alemães a maior delas. Os heróis continuam sendo um dos principais elementos do jogo. Quando completam as missões, todos ganham experiência. Se passarem de nível, ganham pontos para aumentar seus poderes. Como todos ganham XPs, o jogador pode usar qualquer herói nas missões porque todos estão sempre no mesmo nível. No total são 24 heróis, garantindo que cada partida de Freedom Force seja diferente, porque uma missão é bem diferente se for jogado com outro grupo de heróis. O jogo também tem um editor para a criação de heróis, que podem ser usados no modo multiplayer ou na campanha principal. As missões acontecem em mapas 3D totalmente interativos. Os heróis podem andar por qualquer lugar do mapa, sobrevoar prédios, subir em paredes, pular no telhado das casas. Um personagem forte pode levantar um carro e jogá-lo no inimigo, ou qualquer objeto na tela. Tudo pode ser usado como arma. Postes servem de porrete, bueiros de disco, até os prédios. Se o inimigo estiver em um telhado e você não conseguir subir, derrube o prédio. O melhor de Freedom Force é o clima de história em quadrinho em todo o jogo. Não é um jogo inspirado nos quadrinhos, é uma história em quadrinhos no PC. Todo o visual dos personagens lembra os heróis da época de ouro e prata.
Toda história é contada como uma história em quadrinhos. As cenas da trama não são vídeos, mas imagens estáticas, como uma HQ. Para completar, as histórias são divertidas e interessantes, cheias de bons exemplos e boas risadas. Third Reich traz uma versão da Sala de Perigo, onde o jogador pode montar grupos usando todos os heróis e vilões do jogo, e ainda pode jogar na internet. O melhor é que tudo aponta para uma continuação. Maravilha! Sempre que você quiser rever os games que o Anderson apresenta aqui, né, pra gente, é só ir lá no nosso site www.hstv.com.br, no link programação, e assistir as edições do Hardsoft. Então, lá o programa está separado em blocos, né? Então você assiste bloco 1, bloco 2, bloco 3. Beleza? Está linkado com o YouTube. Né? Exatamente, e não tem só os jogos, né? Tem as dicas que eu e o Rodrigo apresentamos, né? É verdade, é vero, é vero. Bom, aproveite também para conhecer o Hardsoft Games lá no nosso site, hein? Dá uma olhada para você ficar sempre atualizadíssimo, né, com o que está acontecendo no mundo dos games. É o Anderson que dá as dicas, né? O Hardsoft vai fazer uma pausa, né? E não sai do sofá, a gente já volta, é rapidinho.